Olá, espero que vocês estejam aqui no canal e que procurem dar uma olhadinha para saber do que temos falado nos últimos vídeos. E a última participação foram resenhas de obras, não é? Lançadas em 2023. E agora a gente vai fazer uma outra, né, passadinha, uma sériezinha, por assim dizer, comentando sobre teatro. E, claro, o teatro relacionado à psicanálise, o tema introdutório deste vídeo. Obviamente, há um problema, não é? Não sei se é um problema, mas algo em relação ao teatro que nos impede, não é, de termos a ação feita. Ou seja, o teatro se passa, cada vez é uma, e uma apresentação é sempre única, por isso a gente pode gravar, pode fotografar, mas o acesso ao texto teatral se dá, enfim, pelo próprio texto. Mas a encenação, ela é única, o que faz do teatro algo bastante peculiar. Então, nesse sentido, o teatro mantém uma relação bastante estreita com a psicanálise, justamente nesse ponto. Cada encenação é uma e é única, não é? Não se pode reviver outra vez aquela sessão. E ainda que façamos isso, no caso do teatro, você pode voltar e rever a peça durante toda a temporada e perceberá que a cada sessão você vai ter uma nova apresentação, não é? Serão sempre novas sensações. Assim, segundo Joel Birman, não é? A arte mais próxima da psicanálise é o teatro. Em ambos há uma cena que se descortina, papéis que são encenados, uma catarse que perpassa o espectador, as metáforas, a própria linguagem. Essa é uma relação semelhante àquela que se dá entre analista e analisando. E aqui, fazendo uma pausa, não é, na expressão catarse aristotélica, não é, portanto, ainda presente na antiguidade grega, significa que quando você assiste a um espetáculo, a catarse se dá como se você estivesse olhando num espelho, como se tudo aquilo que estivesse acontecendo fosse algo interiorizado em você. Então, você pode rir, pode chorar, pode ficar enraivecido, enraivecida. Estas são as sensações diante de um espetáculo que se faz ao vivo. Significa que os tropeços, todas as coisas que podem acontecer, da falta de energia, da quebra de um cenário, de um ator que tropeça, tudo isso fará do espetáculo, repito, uma única sessão. E quando eu me refiro às metáforas teatrais, não é? Elas são de várias maneiras e vão além do texto escrito que dá base àquela encenação. Porque o olhar dos atores, os passos, a postura, tudo indicará ao espectador algo além do que está escrito no texto. E é fato que textos milenares, como, por exemplo, a tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles, não é? Esses textos, eles trabalham as cenas que se põem em ato
para escutarmos o escondido, o assombroso, o infamiliar, o estranho. É muito diferente ler um texto teatral e vê-lo encenado, como eu disse. A transformação incorpora literalmente a cena lida por meio dos atores do cenário, da sonoplastia, entre outros elementos. Da direção do espetáculo, cada diretor, cada direção faz uma leitura diferente do mesmo texto teatral. Assim, ler Shakespeare e ver Hamlet no teatro é muito distinto. Mais ainda, cada encenador, cada grupo teatral faz leituras diversas. Cada sessão é única, não há como reproduzi-la. Inclusive o que no teatro é chamado de caco, né? São, comparando, né, essas erupções do inconsciente que sobem ao palco sem que os atores de fato saibam de onde elas surgiram. Elas não estavam, quer dizer, os cacos não estão no texto original, mas eles surgem durante a apresentação. Acontece algo semelhante durante o trabalho que fazemos dentro de uma análise. Há inúmeros espectadores que assistem a mesma peça muitas vezes. O resultado é diverso a cada apresentação, por mais que marcadores de fala e de lugares sejam exatamente iguais. Muitas vezes a direção do teatro marca o chão com X, não é? Para a posição em que a luz, os holofotes se dirigem. Então, existe ali toda uma técnica, mas ainda assim os resultados não são exatamente iguais. É como se o texto apenas tomasse forma pela boca e gesto dos atores. O teatro pode exemplificar sentimentos em uma relação psicanalítica, como, por exemplo, ciúmes, traições, o destino, cegueira, tantos e tantos outros, imensos outros. Aproveitamos, não é, para dizer que talvez uma pergunta que coubesse. Seriam os psicanalistas atores que se colocam em papéis encenados com seus analisandos? E, nesse caso, seriam eles, né, psicanalistas e pais, mães, algozes, neste profícuo diálogo? Então, nós vamos aproveitar essa relação teatro e psicanálise, não é, para apresentar ao longo destas sessões, não é, destes vídeos, espetáculos teatrais para além das tragédias gregas tão bem conhecidas por alçarem papéis edipianos. Acompanhe-nos para apreciar alguns autores e encenações excepcionais do teatro que caiam e que caibam fundo, muito fundo, e dentro da psicanálise. É um exercício bastante interessante, não é? Que vale a pena a gente apreciar. Bem, eu vou ficando por aqui. Hoje, como eu disse a princípio, é uma introdução nas possibilidades que o teatro pode oferecer a uma relação com a psicanálise. Até o próximo episódio.